técnico do Esporte Clube Corinthians Paulista. Vamos acompanhar. Bem abaixo. E aí no intervalo a gente consegue de alguma maneira mudar isso. Tive um bom papo com eles, né? Eu não gosto de revelar a nossa intimidade, mas um bom papo dá para entender, e a gente volta com uma postura totalmente diferente, né? Fechamos com 65% de posse, inverteu. O Grêmio passou a ser o Corinthians e o Corinthians passou a ser o Grêmio. Fizemos um belo segundo tempo, mas em 2 tempos distintos, acho que ficou claro isso, o Grêmio foi mais eficiente e conseguiu a vitória, né? Uma pena que a gente tenha oscilado dessa maneira tão drástica, que nos custou uma vitória. Então, a gente conversou sobre isso, a gente vinha conversando, já foi uma das coisas que aconteceram, da gente ter que tomar um gol para começar a jogar, e aconteceu mais uma vez hoje, e nem sempre vai dar para você reverter a situação. E assim nós acabamos perdendo o jogo. Jair, boa noite. Não foi a primeira vez em entrevistas passadas, desde que você chegou, você já citou mais de uma vez que você nasceu no futebol, né? Então, quer dizer, você tem uma vivência, você respira futebol muito antes de ser treinador. E aí eu queria te perguntar, assim, como é que você está vivendo, agora que o campeonato acabou, se você puder passar um pouquinho para a gente, para o torcedor, como é que você viveu esses últimos dias de tanta especulação sobre o teu futuro, sobre a troca no comando técnico? E aí eu tenho a obrigação de te perguntar se o jogo de hoje foi o seu último, se você foi avisado pela diretoria, porque é a pergunta que a gente mais recebe do torcedor. Então eu queria que você falasse um pouco esses 2 pontos. Hoje foi o seu último jogo, a diretoria te avisou que você não fica, ou você sente que tem alguma coisa estranha, esquisita nessa história toda pela sua experiência, por favor? Não, você sabe que a vida de treinador é sempre assim, principalmente quando os resultados não acontecem. Você olha um percentual, mas a gente não pode pegar só o percentual e falar do percentual. Nós temos que analisar as circunstâncias. Circunstâncias essas que quando nós chegamos, todos, a maioria de vocês, a maioria da opinião, falaram, você vai encarar uma situação como essa, uma situação de muitas mudanças, de várias perdas, de jogos decisivos. E por falar em número, de 80 equipes que iniciaram a Copa do Brasil, só restaram 2, né? 78 foram eliminados e nós conseguimos uma classificação para a final. Fizemos bons jogos, acabamos perdendo. Jogos que você perde, diminui o percentual, mesmo que seja no mata-mata. Então, de repente, dentro do que tudo aconteceu, de repente não foi tão bom, mas de repente foi o possível. Poderia ter sido melhor? Poderia. Mas também, de repente, poderia ter sido pior. Então, de repente, nós conseguimos fazer o possível dentro de uma circunstância que era muito difícil. Eu acho que ficou claro para todo mundo que isso acaba sumindo um pouquinho quando chega no final do campeonato. Mas faria tudo a mesma coisa. Você recebeu um convite do Corinthians, independente das circunstâncias que eram muito difíceis, não tinha como não aceitar, né? Lógico que a gente poderia ter ido melhor no Campeonato Brasileiro. Muitos falaram em rebaixamento, eu fui até incisivo, fui muito cobrado por essa situação que eu falei que não caía, realmente não caiu. E a gente sempre estava ali, a zona de descenso e mais 4 times acima. Então, por isso também a gente falava que a gente não ia cair. Teriam que 5 times ultrapassar o Corinthians. E chegamos agora no final do campeonato. Nós queríamos uma classificação para Libertadores ou bi do Campeonato Brasileiro, mas conseguimos uma classificação na Sul-Americana. Lógico que é pouco para a grandeza do Corinthians, mas dentro de todas as circunstâncias e todas as dificuldades, nós conseguimos ir para a final da Copa do Brasil, conseguimos ser campeões paulistas. Eu falo nós porque eu já me sinto parte do processo. E sobre a minha permanência ou não, eu sigo trabalhando, fazendo planejamento, tudo normal para o próximo ano. Tenho até o dezembro de 2019 o contrato, e a decisão fica sempre na mão da nossa diretoria, mas sigo trabalhando normal. Seguindo nessa linha, Jair, o presidente André Sanches já sinalizou alguma conversa para seguir com você na próxima temporada? Olha, quando você tem contrato, você só vai ser avisado que você não vai seguir, né? Desde o momento que não tem a conversa, que você não segue, você como funcionário do clube, você segue a sua vida normalmente. Jair, em cima da questão do ano do Corinthians, e já, como você disse, agora pensando na próxima temporada, sua avaliação técnica do time para a próxima temporada, já começou de repente a fazer uma análise do que precisa ser modificado? E na sua visão, na partida de hoje, o que faltou de fato para que o Corinthians conseguisse chegar ao empate contra o Grêmio, por exemplo, finalizações foi um nível baixo? Foi um dificultador do Corinthians o ano inteiro.
o termo de finalização. A gente era, quando eu cheguei, a equipe que menos finalizava no campeonato. Não sei como terminou agora com a última rodada. Nós começamos o jogo com 5 meninos de 21 anos, muito jovens, e alguns até da minha idade, como o Danilo, o Sheik, que encerrou. Aproveitar para desejar sucesso para o Emerson na sua carreira fora campo, para o Danilo, que ainda segue nos gramados, que ele possa ser campeão e feliz como ele sempre foi. E sobre isso a gente sabe, o Corinthians está trabalhando, a gente vem trabalhando, a gente vem buscando os nomes, a gente sabe da necessidade de reposição, não é nem reforço, porque nós perdemos bastante jogadores, que o mercado vem muito forte no time atual campeão, e o Corinthians, como venceu o título, aconteceu as saídas. Então a gente vem trabalhando para buscar nomes, a gente sabe da dificuldade do mercado, mas sabemos da necessidade de reforço para que a gente possa fazer um grande ano. Lembrando também que 2008, exatamente há 10 anos atrás, o Corinthians perde uma final de Copa do Brasil para ganhar no outro ano, né? Então a gente pensa em fazer ainda melhor no ano que vem e conseguir o nosso título como aconteceu há 10 anos atrás.